Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática de hoje? Então, nesse primeiro momento da nossa aula, vamos fazer a correção, dos exercícios que ficaram para vocês como tarefa, na página de número 25 em diante, na nossa apostila de matemática. Então, acompanhe aqui a correção. Então, aqui eu fiz com vocês, esse primeiro exemplo, e deixei o restante para que vocês fizessem sozinho. Então, era para vocês indicar qual que é a medida dos ângulos. Aqui nessa segunda situação, então vamos ver quanto mede, qual que é a medida desse ângulo A. Então, eu vou posicionar o meu transferidor bem alinhado em cima dessa reta. Eu posso também usar a régua para prolongar aqui. Então, olha só, prolongando essa reta, eu vou ver que parou no 110. Então, a resposta, 110 graus. Nessa outra situação, então aqui também, eu vou posicionar aqui o meu transferidor, alinhar ele bem. Posso usar a régua para prolongar. Então, ele passa do 150. Então, 151, 152. Então, essa aqui é a resposta, 152 graus. Nesse último aqui, então, vou posicionar, alinhar bem aqui. Posso prolongar aqui também usando a minha régua. E eu vou ter quanto? 90 graus. Então, aqui a resposta, 90. Aqui nessa questão eu fiz construir com vocês, esse primeiro, a questão A. Eu fiz com vocês e o restante era para vocês fazer no caderno de matemática de vocês. Então, construir os seguintes ângulos. Então, vamos agora para a letra B. Então, aqui na letra B, eu já fiz a construção. Então, olha só, primeiro vocês iriam, fazer uma reta, E aí, vocês iam usar o transferidor e alinhar bem aqui. E vocês precisavam construir esse ângulo de 110 graus. Então, o 110 está aqui. Então, traçando a reta aqui, eu estou tendo a medida do ângulo MAF, 110 graus. Mesma coisa na questão C. Então, aqui eu quero construir um ângulo com medida que o ângulo NAH tenha 135 graus. Então, também preciso fazer primeiramente uma reta, depois eu vou alinhar o meu transferidor sobre ela e vou traçar uma reta exatamente em 135 graus. Então, aqui. E vou colocar aqui o valor desse ângulo. Na questão D, então, eu vou construir um ângulo com 36 graus. Então, primeiro eu fiz a reta, alinhando aqui o meu transferidor sobre ela. 36 graus. Então, aqui eu preciso prolongar aqui usando a minha régua para fazer exatamente 36. Então, 30 ou 35 estaria aqui, 36 aqui do ladinho. Então, eu construí o ângulo TOF de 36 graus. Na questão E, vamos construir um ângulo de 90 graus. Então, primeiro faço a reta e agora eu uso o transferidor, posiciono bem alinhado. Então, exatamente em 90 graus. E eu sei que a representação do ângulo de 90 graus, nós usamos ela assim. Então, construir o ângulo JAS. Agora, no último, o F, construir o ângulo MON de 156 graus. Então, primeiro faço a reta, vou alinhar o meu transferidor sobre ela. Então, aqui também eu preciso usar a minha régua para eu saber bem certinho 156. Então, olha só, 150 está aqui, 155 aqui, 156 vem logo depois, olha. 1 centímetro depois do 155. Então, construí aqui o meu ângulo MON de 156. Seguindo para a nossa página de número 29, então, nós temos aqui, os ângulos a seguir, eles foram construídos da malha quadriculada com auxílio do transferidor. Então, aqui é para a gente indicar qual que é a medida de cada um diretamente no desenho. Então, eu fiz com vocês, como exemplo, esse primeiro. E também este daqui. Depois da construção, nós temos também algumas perguntas aqui. A medida dos lados do ângulo interfere na medida do ângulo? Não, Então, as medidas dos lados, elas interferem na medida do ângulo? Claro que não. Na questão B,
Há alguns com a mesma medida? Sim, então nós temos, ó, por um exemplo, esse daqui, essa semirreta tem a mesma medida que essa semirreta. Tem alguns ângulos que têm a mesma medida? Sim, olha, 90 graus, 90 graus, 90 graus, então eles são iguais. Então a resposta é sim. Na questão C, na representação acima, quais são os ângulos congruentes e quanto medem? Então, olha só. Eu observo aqui o ângulo BAC, que é esse daqui, o ângulo REX e também o ângulo NUP. Esses três ângulos, eles são iguais, né? Ó, eles medem 90 graus. Ó, esse ângulo aqui, ó, DOK e esse ângulo aqui, LIM, esses dois ângulos, quanto que eles medem? Esses dois ângulos, eles medem exatamente 45 graus, ó, 45 graus, esse aqui também, cada um para um sentido, né, um sentido horário, outro anti-horário, 45 graus, então os dois também são congruentes. Na questão D, nas figuras acima, trace o símbolo que indica os ângulos reto, quando possível, e o arco que indica os ângulos com a medida diferente de 90 graus. Então, é o que nós fizemos aqui já, né? Para a gente indicar aqui esses ângulos. Nas atividades, no exercício número 1, eu fiz com vocês esse primeiro e deixei o restante para vocês fazerem como atividade. Então, aqui é para eu escrever qual que é o ângulo que indica. Então, vejam bem, JFI, ou eu posso chamar ao contrário, né? IFJ. Então, assim como está aqui na resposta. Quais são os lados? Então, ó, semirreta FJ e também a semirreta FI. Então, a gente representa dessa maneira, igual eu fiz no exemplo. Vértice. Qual que é o vértice? Onde nós temos o vértice? Onde nós temos aqui essa ligação que junta? É aqui. Então, é o F. A estimativa, como eu já disse no exemplo, ela é pessoal. Qual que é a medida? Então, olha só. Era para você ser posicionado aqui, transferidor de vocês, e aí vocês vão prolongar aqui, vão ver que é quanto? 35 graus. E agora, qual que é a classificação, né, dessa medida? Então, ó, 35 graus é o ângulo agudo, porque o agudo é quando a medida ela for maior que 0 e menor que 90 graus. Então, ó, ela é menor que 90 e é maior que 0. Então, agudo. Aqui nessa outra situação, então o ângulo é NKO ou OKN. Os lados são os lados KO, semirreta KO ou KN. Vértice, então onde nós temos aqui o vértice K. Aqui a medida, então a mesma coisa. Vocês iriam posicionar aqui o transferidor e vocês vão prolongar aqui, vão ver que é quanto? 111 graus, porque ele passa um pouquinho no 110, então 111. E qual que é essa classificação? Ele é obtuso, né? Porque a medida ela é maior que 90 graus e é menor que 180. Seguindo para a página de número 30, então aqui é o mesmo esquema que nós estávamos fazendo. Então, qual que é o ângulo? JAK ou KAJ. Lados, então é o lado AJ e também o lado AK. Indicamos ele assim. O vértice, aqui em cima, a estimativa pessoal. Qual que é esse ângulo? Então, vocês poderiam até usar o transferidor aqui para ver, né, ó, 90 graus, mas só olhando aqui nós sabemos que esse ângulo representa um ângulo de 90 graus. Qual que é a classificação? Quando o ângulo é de 90 graus, ele é reto. Aqui, então qual que é o ângulo? LDM ou MDL, lados. Então, eu tenho o lado DL e o lado DM, assim que vamos representar. Vértice, aonde eu tenho aqui a ligação, é o D. Aqui, qual que é a medida? Então, eu posso posicionar aqui, olha só, e eu vou ver que é quanto? 180 graus. E qual que é a classificação? Quando o ângulo é de 180 graus, ele é raso. Último caso, então, qual que é o ângulo aqui? O ângulo NGO
ou OGN. Então, é assim que vocês vão representar. Lados, então, eu tenho o lado GN e o lado GO. Qual que é o vértice? Então, o vértice é aqui onde nós temos esse ponto que liga, é o vértice G. A estimativa pessoal. Agora, qual que é a medida? Então, olha, vocês usando o transferidor de vocês, posicionando, alinhando bem em cima da reta aqui, vocês vão ver que ele passa um pouquinho do 40. Então, 41 graus. E qual que é a classificação aqui? Agudo. Vamos para o exercício número 2, onde nós temos um problema, né? Então, aqui diz, Lucas traçou esses dois segmentos de reta com a mesma origem, delimitou duas regiões no plano e marcou uma delas. Agora, imagine que você tem um transferidor de 180 graus, como esse, para medir o ângulo indicado por ele. Como você pode fazer essa medição? Descreva passo a passo. Então, aqui vocês poderiam fazer, né, lá no caderno de matemática de vocês. Nós temos um passo a passo. Então, uma das possibilidades, né, seria medir o menor ângulo e retirar esse valor de 360 graus. Então, olha, vocês poderiam aqui fazer, ó, medir aqui e, ó, 180 graus. Aí, vocês poderiam tirar esse valor do 360 graus, não é? Então, olha só, 360 graus menos 151 é igual a quanto? 209 graus. Então, uma outra possibilidade também seria dividir esse ângulo em duas partes. Então, poderia pegar o valor total do ângulo e dividir em duas partes e a outra parte com o restante dele. Então, fazendo a soma, ficaria 180 mais 29, que é igual a 209 graus. Como que é a classificação desse ângulo? Côncavo. Então, vocês podem descrever aqui nessa linha, ou também vocês podem usar o caderno de vocês para fazer o passo a passo. E aqui ele pergunta como que é denominado um ângulo com medida maior do que 90 graus e menor do que 360? Então, na aula passada, eu passei para vocês e vocês também têm na apostila de vocês. Ali onde tem bem certinho a explicação de cada classificação. Então, ele é o quê? Côncavo. Exercício número 3, eu expliquei para vocês o primeiro caso e agora eu vou fazer a correção com vocês, resolvendo o restante. Então, aqui ele fala, sem utilizar o transferidor, determine a medida dos ângulos indicados no percurso. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, eu vou mostrar para vocês como vocês poderiam também fazer com o transferidor primeiro, para você entender o porquê, né, de como foi esse valor. Então, ó, vamos aqui para o primeiro. Então, nós vamos fazer primeiro a medição do ângulo ABC. Então, aqui, olha só. Então, eu vou posicionar bem aqui. Eu posso prolongar utilizando aqui a minha régua. Então, olha só. Aqui é o 130, 135, ó, bem retinho, 135 graus. Então, por isso a resposta aqui. Agora, vamos para a medição do ângulo BCD. Então, eu quero encontrar qual que é o valor desse ângulo aqui. Para encontrar, eu posso usar esse transferidor, porque eu já vejo aqui que ele tem mais que 180 graus. Mas é possível usar o outro transferidor. Então, olha só. Vou alinhar bem aqui. E agora eu vou ver. Aonde ele fecha aqui? 270 graus. Olha, ele fechou bem exatamente aqui no 270. Então, 270 graus. Agora, vamos medir o ângulo CDE. Então, CDE. Esse daqui. Então, olha só, vou alinhar bem aqui o transferidor. E agora, eu posso usar a minha régua para prolongar aqui. Então, olha só. Então, eu vejo que ele fecha bem aqui. Então, olha, 40 mais 5, 45 graus. Agora, medindo o ângulo DEF. Então, olha, eu já vejo que ele tem mais que 180 graus. Então, eu posso usar o transferidor de 360 graus. Mas eu vejo que esse ângulo, ele mede exatamente igual a esse, não é? Ó, só olhando aqui, eu já vejo que ele é igual. Então, a resposta também é 270. Agora, a medida do ângulo DEF
EF é igual a... Medindo o ângulo EFG. Então, EFG. Vamos usar aqui o transferidor para ver. Então, eu vou posicionar aqui e alinhar. Ó, ele dá bem retinho com 90 graus. Então, 90 graus. Último caso, medindo o ângulo FGH. Então, aqui eu já vejo que ele tem mais que 180, então eu posso usar esse outro transferidor aqui. Então, 225 graus. Ó, 220 está aqui, mais 5, 225 graus. Seguindo para o último exercício na página de número 31, o exercício número 4. Então, aqui era para escrever a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros das horas e dos minutos em cada relógio e depois responder as seguintes questões. Então, olha só, aqui também vocês poderiam usar o transferidor, né, para fazer essa medição. Então, aqui, posicionando o meu transferidor, alinhando sobre essa reta. E eu também poderia usar a minha régua para prolongar, para ficar mais fácil. Então, quanto que mede esse ângulo? 90 graus. Então, vocês iriam responder aqui. No segundo, então, também alinhando aqui o meu transferidor. E eu posso prolongar aqui usando a régua. Eu vou ter quanto? Olha só, aqui, 60 graus. Terceiro e último relógio. Então, aqui também, olha só. Posicionando meu transferidor, alinhando ele. Então, quanto que eu vou ter aqui? Eu vou ter 150 graus. Agora, para resolver essas três questões aqui, né, eu vou apresentar para vocês aqui uma sugestão. Então, olha só, aqui nós temos... O trabalho com os ângulos no relógio analógico requer certos cuidados, pois os ponteiros, eles funcionam em conjunto, né? Quando um se desloca, o outro também. E de acordo com o que representa as horas, os minutos e os segundos, assim nós podemos trabalhar com as horas cheias, ou seja, exatas, né? Pois nós devemos traçar cada ponteiro em separado, pela diferença desse deslocamento que vão apresentar as horas quebradas. Então, para responder essas questões aqui, nós podemos imaginar os deslocamentos dos ponteiros indicando em cada uma. Então, olha só, quando houver 0 graus entre os ponteiros, significa que eles estão sobrepostos, né? Um sobre o outro. E neste caso, isso corresponde a quanto? 12 horas ou, né, meia-noite. Por um exemplo, quando os ponteiros estão os dois aqui sobre o número 12, é 12 horas ou meia-noite, não? Agora, o ponteiro dos minutos se deslocará 30 graus. Então, 90 divididos por 3 é igual a 30 graus. Então, é essa a resposta que vocês vão colocar ali na segunda questão. Na terceira, então, serão 2 horas e 1 minuto. Então, observando dados obtidos no item anterior, que era esse aqui de cima, nós sabemos que 5 minutos corresponde a quanto? 30 graus. Então, portanto, utilizando o raciocínio proporcional de proporção, nós temos, olha só, 30 divididos por 5, 6, 5 divididos por 5, 1. Então, era essa a resposta que vocês têm ali na apostila de vocês. Vamos seguir agora para o nosso livro de atividades na página de número 20, onde vocês tinham esses exercícios para fazer como tarefa. Então, no exercício número 1, era para vocês responder algumas questões. Letra A, qual que é o instrumento que você usa para medir os ângulos? Então, vocês já usaram, já aprenderam como usar, né? Então, é o transferidor, né? Ó. E agora, na letra B, qual que é a unidade usual de medida do ângulo? Então, isso eu passei para vocês na aula passada, é o grau. Na questão do número 2, na malha quadriculada, que eu sei que vocês gostam muito, construa os ângulos indicados.
Então, esse exercício era bem parecido com o que eu fiz com vocês. Então, aqui nós vamos construir o ângulo AOB. Então, né, eu fiz aqui uma semi-reta e depois eu posicionei aqui meu transferidor. Ele fala que é 45 graus, então eu preciso marcar exatamente no 45. Então, olha só, 40 está aqui, 5, 45, e daí eu vou marcar aqui o grau. A segunda aqui questão, então, vocês vão construir um ângulo, né, COD. Então, COD, então, primeiro eu faço aqui a reta, depois eu posiciono o meu transferidor, vejo onde eu tenho 135 graus, porque o exercício fala para construir um ângulo de 135 graus. Posso também utilizar aqui a minha régua para prolongar, para ficar mais fácil. Então, ó, 130 mais 5, 135 graus. Aqui, ó, nós vamos construir um ângulo EOF de 180 graus. Então, primeiro eu faço aqui, eu monto a minha semi-reta. E agora eu posso chamar bem aqui no meio, né, meu vértice de O, porque aqui é o ângulo O. Então, olha, 180, eu vou posicionar bem aqui. Então, ó, 180 vai até aqui. Então, ficaria assim. Último caso, ângulo GOH. Então, GOH, então, poderia, né, traçar uma semi-reta e depois eu posiciono aqui, bem alinhado, e é de 90 graus, porque o nosso exercício fala que é 90 graus. Então, olha onde que dá bem certinho 90 graus? Aqui. Então, esse exercício aqui, é claro que vocês poderiam ter feito ele e às vezes não fica na mesma posição, né? Mas que fique dessa forma aqui está correto. Número 3, ele diz, preencha a tabela com a medida e a classificação do ângulos indicados no desenho feito quadriculado. Então, aqui nós temos esse desenho fofinho. Aqui nós temos uma tabela onde ele tem os ângulos, a medida e também a classificação. Então, olha só, o ângulo A, né? Ele quer saber qual que é a medida desse ângulo. Então, vocês poderiam ter posicionado aqui o transferidor de vocês, utilizando a régua como auxílio. Quanto que tem aqui? 90 graus. Então, a medida é 90 graus. Quando eu tenho um ângulo de 90 graus, ele é o quê? Reto. Agora, aqui, no ângulo E, posicionando o meu transferidor aqui, também posso usar a régua para prolongar. Então, olha só, eu vou ter quanto? 135 graus. Olha, parou bem aqui. Então, 135 graus. Um ângulo que mede 135 graus, ele é o quê? Obtuso. Ângulo O. Então, aqui também eu posso medir, né? Posso posicionar aqui meu transferidor. E olha só, aqui também eu nem preciso de alinhar, porque ó, já tem a própria malha quadriculada. Aonde que ela está fechando? 45 graus. E um ângulo de 45 graus, ele é o quê? Agudo. Ângulo P. Então, aqui também, ó, eu já vejo que ele vai ter mais que 180 graus. Então, eu posso usar o meu transferidor de 360 graus para medir aqui. Eu preciso posicionar ele bem alinhado aqui em cima dessa semi-reta. E eu vou ver que ele tem 225 graus. E qual que é a classificação desse ângulo? Côncavo. Seguindo para a página de número 21, então aqui no exercício número 4 ele fala qual que é a medida do ângulo AOB destacado no transferidor a seguir. Então aqui eu já vejo que ele é quanto? Ele mede quanto? Ele mede 60 graus. Então é isso que vocês iriam responder aqui. No exercício número 5 ele fala, represente no transferidor o ângulo PAQ congruente ao ângulo MON. Então, congruente a esse ângulo, ou seja, seria um ângulo igual. Então, aqui eu tenho um ângulo de 45 graus, né? Era só vocês alinhar aqui o transferidor de vocês. Poderiam também utilizar a régua para prolongar aqui, que vocês iriam ver que ele mede quanto? 45 graus. Olha, 40 mais 5, 45 graus. Então, vocês iriam traçar aqui, né, representar no transferidor esse ângulo congruente. Questão 6 diz o seguinte, com o auxílio do transferidor, meça os ângulos e escreva as medidas encontradas. Depois, classifique de acordo com a respectiva abertura. Então, olha só, aqui nós temos, vamos
posicionar o nosso transferidor bem alinhado aqui em cima. Eu posso usar a régua para prolongar. Então, olha só, eu vejo que ele passa de 30, olha, o 30 está aqui. Então, ele passa 2 centímetros. Então, por isso, 32 graus. Qual que é a classificação de um ângulo que mede 32 graus? É um ângulo agudo. Na questão B, aqui também a mesma coisa, eu vou posicionar aqui o meu transferidor, prolongando aqui com a minha régua. Então, olha só, ele passa aqui, ó, bem alinhado, ele passa aqui de 110. Ó, 110 está aqui. Então, ele passa 1, 2, 3, 4 centímetros de 110. Então, 114. Quando o ângulo ele mede mais que 90 graus e menos que 180, ele é o quê? Obtuso. Na questão C, então, nós vemos aqui esse ângulo, é um ângulo bem comum, né? Olhando para ele, a gente nem precisa de transferidor para ver, né? Mas quem tem dificuldade pode usar. Então, olha só, posso posicionar aqui e eu vou ver que ele mede quanto? Ele mede, ó, 90 graus. E um ângulo de 90 graus, qual que é a classificação dele? Ele é um ângulo reto. Na questão D aqui, olha só, nós temos essa medida. Então, eu vejo que ele deu uma volta. Então, quanto que é quando ele dá uma volta? Ó, 360 graus. E qual que é o nome dessa classificação? É um ângulo pleno. Aqui na questão E também, ó, eu só olhando para ela, eu já vejo que ela tem a metade, né, da letra D. Ou seja, olha só, 180 graus. Quando o ângulo mede 180 graus, ele é o quê? Ângulo raso. Na última questão, letra F. Então, aqui eu posso usar o transferidor, alinho ele bem sobre essa semi-reta. Posso prolongar aqui usando a minha régua. E eu vou ver que ele tem quanto? 150 graus. Quando o ângulo mede 150 graus, ele é o quê? Obtuso. Na questão 7, use o transferidor para determinar a medida dos ângulos destacados na figura. Então, aqui, a primeira medida é a medida do ângulo AOB. Então, posicionando aqui meu transferidor, olha só, eu vou ver que ele tem quanto? 30 graus, ó, 30 graus. Medida do ângulo COD. Então, aqui também, vou posicionar o meu transferidor. E vamos ver aqui, eu posso usar a régua também para prolongar. Então, eu vou ver que ele tem quanto? Ó, 40 mais 5, 45 graus. Medindo o ângulo AOC. Então, é esse ângulo aqui que eu vou medir. Vamos ver. Então, aqui, ó, prolongando, eu vou ver que ele tem quanto? 75, pois ele passa um pouco dos 70. Se eu prolongar aqui com a régua, eu vou ver que é 75 graus. Medindo o ângulo BOC. Então, é esse ângulo aqui que eu vou medir. Vou alinhar aqui em cima, prolongando aqui. Olha só, ele fica entre o 40 e os 50. Então, quantos graus? 45, ó, bem aqui no meio, 45 graus. Agora, medindo o ângulo BOD. Então, é esse ângulo aqui que eu vou medir. Vamos alinhar bem aqui. E ele vai dar retinho no ângulo de 90 graus. E o último, medindo o ângulo AOD. Então, esse ângulo aqui, olha só, vamos posicionar. Nem precisa prolongar, porque ele vai bem retinho no 120 graus. E aqui temos uma questão. Quais desses ângulos são congruentes? Ou seja, quais dos ângulos têm a mesma medida? Então, aqui na medida do ângulo COD,
é 45 graus. E a medida do ângulo BOC também tem 45 graus. Então, esses dois ângulos são congruentes, ou seja, iguais. O último exercício que tinha ficado para vocês como tarefa, ele falava: os ângulos destacados na figura são congruentes. E AOE mede 180 graus. Então, já olhando aqui, eu já vejo que ele mede 180 graus, né? Ele fala, qual que é a medida de BOC? Então, eu vejo aqui, olhando, que esses 4 ângulos, eles são todos iguais, né? Eles são congruentes. Aqui na figura ele já diz que eles são congruentes. Então, se o total aqui é 180 graus e eu tenho 1, 2, 3, 4 ângulos, eu pego 180 e eu divido por 4 que eu vou ter 45 graus. Então, sexto ano, façam uma correção nessas atividades, né, que foram corrigidas nessa videoaula. E como tarefa, eu vou deixar que vocês façam uma pesquisa. Então, nós vamos começar a trabalhar sobre as posições relativas entre as retas. Então, eu preciso que vocês façam uma pesquisa sobre o que é uma reta perpendicular e o que é uma reta paralela. Então, vocês vão fazer essa atividade, essa pesquisa bem simples no caderno de matemática de vocês. Vão colocar lá posições relativas entre retas, reta paralela, o que seria? Reta perpendicular, o que é uma reta perpendicular? E aí vocês vão mandar a foto, né, dessa atividade no grupo.